A nossa mensagem é atemporal, mas mais atual do que nunca. Sim, o poder da transformação está em nossas mãos. O momento pede cautela, mas acreditamos que a transformação está em nossa atitude. Mostrar que estamos todos juntos, mesmo distantes, para superar esse grande desafio. Continuamos pensando em produtos de alta tecnologia, pensando em alternativas, em soluções. Somos uma marca otimista, uma equipe, uma comunidade mundial de otimistas, que acredita nas pessoas. Se o mundo está em constante mudança, imprevistos no meio do caminho são inevitáveis, mas novos rumos se apresentam, nos movem para frente. Juntos podemos enfrentar essa jornada de cabeça erguida, com os olhares voltados para o futuro e a mente preparada para continuarmos inovando e transformando. Sabemos que vai passar e que não podemos parar de acreditar, de transformar. Husqvarna, o poder da transformação está em suas mãos. O que o futuro espera de nós? Inovação, coragem, paciência? Pioneira no Brasil em tecnologia e inteligência para governos, a Celepar aprendeu que o segredo para desvendar o amanhã é compreender as pessoas hoje. Foi pensando assim que a gente descobriu que o futuro da saúde é ficar mais humana. O futuro da educação é aproximar pais e filhos. O futuro do trabalho é tornar-se mais diverso e dinâmico. O futuro da cidadania é a inclusão. E o futuro da gestão pública é simplificar a vida do cidadão. Desde a solicitação de documentos online até o primeiro sistema de inteligência artificial feito para um governo estadual, trazer o futuro para o cotidiano das pessoas faz parte do nosso DNA. Talvez então o melhor seja perguntar: o que nós esperamos do futuro? Afinal, esperar não é ficar parado. É encontrar novas perguntas e novas possibilidades para tornar a vida das pessoas mais simples. Celepar, mais digital, mais ágil, mais simples. Paraná, Governo do Estado. O Paraná vai mudar de fase. A Copel e o Governo do Estado apresentam o programa Paraná Trifásico, uma revolução na qualidade da energia no campo. 25 mil quilômetros de redes trifásicas, mais seguras e potentes. Investimentos de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O maior programa do gênero no Brasil. Milhares de obras e uma nova safra de investimentos em nossa produção rural. Trazer a energia trifásica até a propriedade custará uma fração do que é hoje. E os motores trifásicos são mais eficientes. Com o Paraná Trifásico e outros programas, o Estado terá a energia mais confiável do Brasil para turbinar o desenvolvimento e a criação de empregos em todas as regiões do Paraná. Programa Paraná Trifásico. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Em 59 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e, principalmente, de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nestes anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento da economia de toda a região Sul. Porque nós somos o BRDE, o banco que há 59 anos liga você ao desenvolvimento.
O agro vai além do campo. Vai na qualidade que você plantou. Vai no sucesso que você colheu. Vai na inovação em que você acreditou. Vai no sonho que você realizou. Vai nas fronteiras que você cruzou. Vai nos parceiros que você cultivou. Por isso, você precisa de um banco que entende a sua trajetória. Conhece o seu negócio. Banco do Brasil. O agro além do campo. O cultivo da terra vai além de arar o solo. Produzir alimentos com qualidade não é apenas um desafio, é uma missão. Poder viver no campo é um privilégio. E transformar este privilégio em profissão e fazer dela motivo de orgulho é ser agricultor. Temos orgulho de ver o fruto do nosso suor na mesa das famílias. Transformamos esforço em alimentos e levamos qualidade de vida em forma de sabor e saúde. Há mais de 50 anos, acompanhamos essa trajetória, que se confunde com os grandes acontecimentos do século XX, defendendo o crescimento do povo da terra. O sindicato é organizado, então eles ensinam a gente a se organizar e a defender nossos direitos como trabalhadores rurais. Olhando para todos e buscando igualdade entre homens e mulheres e integrando os jovens. A FETAEP está junto ao trabalhador do campo, em defesa dos seus direitos, apoiando iniciativas que transformam o seu dia a dia. Cada um de nós faz parte desta história. E esta história deve continuar sendo construída, acompanhando as inovações do mercado, trazendo conhecimento e a tecnologia em favor do trabalhador rural, criando uma relação humana e de confiança para transformar a vida das pessoas. Oi, pessoal, boa tarde. Acabou de encerrar aí a entrega, né? A primeira entrega desse hackathon. Então, os times ali, ó, correndo, se matando para entregar. Que legal. Tem gente ainda entregando, a gente segurou aí mais um tempinho, mais uns minutinhos. Então, o pessoal está acabando de finalizar e de enviar a sua entrega. Super legal, parabéns pela correria aí, né? Pela dedicação nesse tempo, super legal. A gente até comentou aqui, ó, para vocês mandarem o nome dos times de vocês, que agora vocês já têm nomes, então tem vários nomes criativos aí. O que você já viu aí, Thiago? Cara, eu achei... Tem o Space Y, né, que eles já são popstar de hackathon, que estão aí, então é legal ver eles por aqui também. Teve um que eu achei bem legal, que é o Farmers of the Future, FOF, dá para chamar também. Outro que eu achei muito... Cara, Electrical,
seria vaca elétrica, assim, se fosse traduzido em inglês, mas é legal que se você for pegar eles parafrasearam, né? Electrical em inglês seria elétrico em português. Então ficou bem inteligente ali a parafrase que eles fizeram. E tem um que é o 007, perdemos o bonde. Tem um aqui também, os exterminadores de praga. Boa. O Progalo também, muito bom. O Solaris. Opa, boa. Show de bola. Estamos gostando desses nomes. Podem mandar mais aí que a gente está gostando. Pessoal, depois comentem aí também como é que foi essa primeira experiência de ideação. Agora a gente passa aí, traz o nível um pouquinho lá para cima, começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas antes da gente começar a falar sobre prototipação, né? Como que vocês vão desenhar esse protótipo. Então, essa primeira fase foi da ideação. Então, vocês viram ali nas perguntas que a gente quis saber realmente qual que é a solução de vocês, qual que é o impacto do projeto, o tempo que vocês durariam para desenvolver ele. E agora, onde vocês começam mesmo a colocar a mão na massa para desenhar como que esse projeto, ele funcionaria, né? Então, o Thiago vai falar sobre tudo isso. Mas antes, eu queria que vocês assistissem aí um recadinho do nosso prefeito aqui de Curitiba, do Rafael Greca. Então, o Thiago vai soltar para vocês um minutinho para vocês verem um recado que ele gravou, especialmente para a galera do Hackathon. Eu sou Rafael Greca, prefeito de Curitiba, e estou aqui ao lado da estátua do semeador, símbolo da vocação agrícola da nossa terra e da nossa gente, para saudar os 600 participantes desse magnífico hackathon que ocupa a Escola Newton Freire Maia, na Fazenda Canguiri, junto ao rio Iraí, o antigo ponto de encontro de ensino agrícola e agropecuário do Paraná. Eu felicito a FETAEP e a Secretaria de Agricultura do Paraná pela feliz ideia dessa reunião inovadora. E exorto, provoco a rapaziada que está aí nesse hackathon a ter boas ideias de uso e reuso da água, de agricultura orgânica, de produção de comida de verdade, de fazendas urbanas nas nossas grandes cidades, de hortas comunitárias, enfim, de nós tomarmos nas mãos a ideia de que semear é preciso. Essa é uma ideia que fundou Curitiba e fez a riqueza do Paraná. É uma ideia de passado, de tradição, mas é uma ideia de futuro, é uma ideia de inovação. Semear é preciso. Opa, que legal! Ó, recadinho especial para vocês aí, feito pelo nosso prefeito aqui de Curitiba, Rafael Greca. E Thiago, o mais legal disso, assim, uma coisa que eu fico fascinado, assim, cara, a gente tem 93 pessoas online agora no sábado, que alguns é de frio, para outros é de calor, e o mais bacana do Hackathon online é essa oportunidade. Esse Hackathon, tecnicamente, era para ele acontecer localmente, e o fato dele estar acontecendo hoje online, a gente tem uma oportunidade ainda maior, que é conectar pessoas do Brasil inteiro num projeto que pode fazer a diferença para muita gente. Então, obrigado aí, galera. Obrigado, equipe 19, 39, 12, 25, todo mundo que está aqui na live, que isso é um projeto que dá muito orgulho de fazer parte, estar trabalhando junto com vocês nessa, viu? Contem com a gente aí. Com certeza. Thiago, vamos começar então? Falar sobre prototipagem? Boa. Então, beleza, galera. Agora a gente vai falar, a gente passou basicamente aí as últimas 8 horas trabalhando em ideação, né? Que é justamente essa fase onde você fica pensando, literalmente, conversando com a galera do teu time, tentando procurar ideias e soluções para algum problema, né? Então a gente tem aqui, eu conversei com alguns times, tem projetos bem legais, um deles é reaproveitamento de água cinza, tá? Para quem não conhece, água cinza é o termo que se usa para toda água que não tem resíduo industrial, ou de esgoto, então, né, água da pia, lavagem de louça, esse tipo de coisa.
e basicamente eles têm uma ideia de propor ali uma filtragem dessa água cinza para reutilização de parte dessa água, tá? Então, vários projetos legais, eu peguei esse como exemplo, porque dá para explorar bem agora os conceitos que virão a seguir. Temos uma ideia, se discutir um pouco do que a gente quer para o objetivo, né? Qual que é o problema, como que a gente acha que a gente pode resolver e o que a gente espera de impacto, tá? Só que existe, galera, um mar gigantesco, tá? Um oceano que separa essa fase que a gente chama de ideação até, de fato, um dia uma solução funcionando e que muda a vida de várias pessoas, tá? Então, é um processo que, às vezes, demora bastante tempo e hoje em dia, com algumas metodologias, que é parte disso que a gente está trazendo para vocês, o objetivo é fazer isso da forma não só mais rápida, mas mais produtiva possível, tá? O nome dessas metodologias, para quem tiver mais interesse depois em pesquisar, o título é Metodologias Ágeis. Se vocês digitarem Metodologias Ágeis de Gestão no Google, tá, Ana? Se quiser depois colocar ali no grupo, vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre isso que a gente vai discutir agora, beleza? Eu vou compartilhar agora minha tela para a gente falar sobre os slides. Então, vamos lá. Estão vendo minha tela? Tá aparecendo minha tela aí, Ana? Sim, aham. Tá. Então, beleza. A gente se sente meio assim, né? Depois de uma jornada dessa, a gente fica meio que com essa cara aí, depois de um processo de ideação, que, como eu vi ali, ele é ralado, tem gente que ainda está trabalhando, que está pendurado ali na entrega. É importante fazer a entrega, tá, galera? Então, não deixe para a última hora. Se programem para, pelo menos, ter uma pessoa sempre focada em cumprir essa entrega. É um pouco dessa sensação, assim, a gente fica meio com essa cara mesmo, e a rotina de você implementar e você fazer gestão de projetos inovadores, principalmente, muitas vezes você passa por situações como essa, né? De um pouco de cansaço, tá? Então, faz parte. Não é algo que é sustentável fazer o tempo inteiro e você tá o tempo inteiro trabalhando com esses sprints da forma como a gente trabalha no Hackathon. É algo que é importante saber dosar por uma questão de saúde também. Então, é interessante você trabalhar com ciclos, né? Você trabalha com ciclos de entregas rápidos, ciclo de análises rápidas, e daí depois você volta num ritmo um pouquinho mais normal, e assim você vai para justamente você não se desgastar, tá? Quando a gente fala de startup, a vida de startup, ela tem um pouco disso, assim, a gente vive numa frequência muito parecida com a frequência que essa coruja está nesse momento, tá? Porém, o mais importante é entender que não é um sprint de 100 metros, né? Não é uma corrida de 100 metros rasos, é mais para uma maratona. Então, é importante entender o próprio ritmo e, às vezes, faz parte do processo você desacelerar e se recuperar, porque quando a gente fala de resiliência, que é um termo que se fala hoje, que é basicamente algo relacionado à resistência, resiliência não é o processo de você aguentar a pancada, tá? O processo de resiliência é a velocidade que você se recupera. Então, é importante você criar ciclos de recuperação. Agora, falando um pouco de prototipação, que, na minha opinião, é uma das etapas mais dolorosas, digamos assim, aqui é onde tem bastante carga de trabalho, porque nesse exato momento que a ideia que a gente rascunhou ali no papel agora na fase de ideação começa a tomar um pouco mais de forma, tá? E a prototipação e o conteúdo que a gente vai apresentar, ela faz parte desse grande universo de uma disciplina chamada gestão de produtos, tá? E o que é gestão de produtos? Então, o que a gente vai estudar hoje, pessoal, a gente vai falar aqui é de gestão mesmo, tá? Então, é algo que você consegue aplicar para várias áreas. Por isso que o Hackathon, ele tem ele tende a ser uma experiência legal, né? Porque além de você conhecer novas pessoas, você acaba tendo contato com alguns conteúdos que podem fazer bastante diferença. Quando a gente fala de gestão de produtos, ele é normalmente a intersecção, que é essa área vermelha aqui, de diferentes áreas, tá? Quando você faz a gestão de um produto, ou seja, eu tenho uma ideia, eu quero transformar isso numa solução para implementar numa escola agrícola, por exemplo, eu tenho que olhar necessariamente para essas três esferas. Eu tenho uma ideia, como é que eu vou fazer para implementar ela? Primeira coisa, eu tenho que olhar e entender o que eu tenho
qual que é o problema, qual que é a necessidade de mercado, que é o que a gente está batendo na tecla até agora. Beleza. A gente tem um problema que é o uso abusivo de água e a escassez que a gente tem de água, por exemplo, no Paraná, nesse período de estiagem, que está o Paraná inteiro fazendo racionamento de água. Aqui em Curitiba tem regiões que já estão operando aí com 36, 48 horas sem abastecimento, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, água é um recurso escasso e ela precisa ser economizada. Então, quando eu olho e falo, beleza, eu tenho uma ideia para que a gente economizar água, que é o reaproveitamento de água cinza, eu estou impactando diretamente numa necessidade de mercado, tá? Daí, esse é um olhar que eu tenho que ter. Outro olhar que eu tenho que ter é o negócio, tá? A forma como a sociedade opera hoje, ela exige isso. A gente sim vive no mundo capitalista. O dinheiro ele tem que fazer parte da conta, tá? A conta no final do mês ela tem que fechar. Então não adianta eu fazer um processo de economia de água que me custa R$3.000 para eu economizar, sei lá, 100 metros cúbicos de água, sendo que 100 metros cúbicos de água me custam R$100, tá? Então essa conta ela tem que fechar, que é um papo muito interessante que o nosso colega lá da Favo, o Marcelo, trouxe. Não adianta, se o custo, se a perda que um agricultor tem de 20% do plantio de berinjela custa para ele R$300 por mês, não adianta eu pegar e fazer uma solução que custe R$1.000 por mês para ele. Porque ele não vai ter ganho nenhum em salvar os 20% ou 1/3 de berinjela que ele costuma perder. Então, necessariamente, você tem que fazer uma solução, nesse caso da berinjela, você necessariamente tem que fazer uma solução que seja mais barata do que os R$300, tá? Então, é importante você entender o quanto você consegue economizar, por exemplo, com um sistema de água, de reaproveitamento de água cinza, e quanto por mês esse sistema de reaproveitamento de água cinza vai custar para eu manter esse sistema funcionando, tá? Então, essa é o que a gente chama de visão de negócio, tá? E daí tem o outro lado, que é o último, que é a parte de tecnologia. Quando eu entendo a necessidade do meu mercado, que é reaproveitar a água, porque a água é um recurso escasso, e eu vejo que o meu objetivo é economizar tantos metros cúbicos de água que pode representar uma economia de R$5.000 por mês na fatura da conta de água da escola. Eu preciso olhar agora que eu entendi essas duas características, eu sei que eu tenho R$5.000, eu sei que eu posso... eu sei que as pessoas e a sociedade e a escola precisam reaproveitar a água, porque a água é um recurso escasso. Daí agora eu olho para a tecnologia e começo a entender o que a tecnologia pode me oferecer de recurso para eu conseguir resolver esse problema, tá? Daí aí você começa a entender para que lado vai o produto, certo? E quando você olha para essas três disciplinas se relacionando entre si, porque é essa visão que você tem que ter quando você pensa numa visão de gestão de produtos, é justamente o processo de construção da solução, tá? Então, uma das melhores ferramentas para você trabalhar e construir produtos é por meio de boas práticas de gestão de produtos, tá? Então, o que são boas práticas? Qual que é a primeira regra disso? A primeira regra é que não existem regras para isso, tá? Existem boas práticas, tá? Não existem regras, existem boas práticas. E qual que é a diferença de regras e boas práticas? Eu vou trazer um exemplo para ilustrar esse conceito. Isso aqui é um parafuso, né, galera? Para ser até mais preciso, isso aqui é um parafuso Phillips, né? Ele tem aquela entradinha estrelada ali, que faz dele um parafuso Phillips. Olhem bem essa imagem, tá? Agora eu vou mostrar uma próxima imagem. Essa é uma faca de ponta de serra. Eu tenho certeza que grande parte de vocês consegue correlacionar o uso dessas duas ferramentas, tá? Quem nunca fez isso? Né? Quem nunca usou uma faca de ponta para apertar um parafuso que estava meio frouxo, certo?
Isso, você pode usar uma faca, né, de ponta para você apertar o parafuso? Você pode usar uma faca de ponta para apertar o parafuso. É uma boa prática usar uma faca de ponta para apertar o parafuso? Não. Por quê? Porque uma faca não é uma ferramenta feita para você apertar o parafuso. Apesar de você poder, se você não tiver outra coisa, você vai usar a faca de ponta. Até porque, né, todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Então, quando você olha os dois, nitidamente existe uma correlação entre esses dois objetos. Porém, se você vai e você vê na tua mesa que você tem esses três objetos, né? Você tem uma chave Phillips, você tem um parafuso e uma faca de serra, muito provavelmente, eu imagino que grande parte de vocês, se não todos, usariam a ferramenta, né, a chave de fenda ali para fazer esse processo de apertar o parafuso e não a faca de serra. Então, você pode usar uma faca de serra para apertar o parafuso dentro do cenário? Sim, mas não é uma boa prática. Se você tem a ferramenta certa, o ideal é você usar a ferramenta certa, tá? E basicamente é isso que é uma boa prática. Você usar a ferramenta certa para você fazer o negócio da forma mais prática possível, mais eficiente possível. Por mais que você consiga usar uma faca para você apertar um parafuso, não é uma boa prática. Uma boa prática é você usar uma chave Phillips, correto? A ferramenta certa para ação certa. Assim como você não vai usar uma chave Phillips para você cortar o teu bife na hora do almoço, beleza? E o que é uma boa prática de gestão de produto? Uma boa prática de gestão de produto, ela passa muito por isso aqui, ó, por esse desenho. Que a gente começa com uma etapa chamada de protótipo e depois vai para uma etapa chamada MVP e, por último, o produto, tá? Muitas pessoas, às vezes, confundem o MVP com o protótipo e existem características bem claras que separam a fase de prototipação e a fase de MVP. MVP é o acrônimo, como é que eu falo? É a sigla de produto mínimo viável em inglês, tá? Mínimo produto viável, tá? Minimum viable product. Em português a gente fala mínimo produto viável. E a gente tem no final, por último, produto, que é quando o produto está pronto e você consegue comercializar e fazer a escala dele e vender para várias pessoas ou implementar em vários lugares, tá? O que separa o MVP de um protótipo, pessoal, é que grande parte das vezes o MVP, ele sim chega na mão do usuário final, da pessoa ou da instituição que vai usar o produto, tá? É algo que normalmente é funcional, ou seja, que de fato se você ligar na tomada funciona, tá? E que entrega algum tipo de valor, que ali o usuário ele vai resolver alguma coisa. Essa é a tese do MVP. Você entrega na mão do usuário, ele instala no computador, ou ele liga na tomada, ou ele instala no cano da cozinha dele, ou ele usa para regar a horta dele e funciona, e ali acontece alguma mágica que ele se apaixona pelo produto, tá? E esse MVP é o mínimo possível para que o usuário possa se interessar, tá? Por isso que ele é o mínimo viável. E o protótipo, ele normalmente vem numa fase bem anterior, e normalmente ele nunca chega na mão do usuário final, tá? E o protótipo é algo que normalmente acontece dentro do laboratório, acontece dentro de um hackathon, acontece dentro de um processo de pesquisa, e ele tem características um pouco diferentes. Às vezes ele não é funcional, não tem problema ele não ser funcional. Às vezes o protótipo ele é um desenho de telas, às vezes o protótipo ele é um 3D de uma usina de reciclagem de água. Às vezes o protótipo ele é um simulador de termodinâmica para controle de temperaturas usando algum tipo de software. Ele é um simulador, aliás, ele é um simulador de termodinâmica para você controlar mudanças climáticas e simular mudanças climáticas. Então o protótipo ele é algo que não necessariamente é um produto final e funcional, tá? Ele não necessariamente ele tem que funcionar. Ele é o caminho mais próximo que você tem de você conseguir explicar para alguém, que pode ser um usuário, que pode ser uma instituição, como por exemplo uma escola agrícola, de como a tua solução tecnológica, né, essa aqui, de como a tua parte tecnológica do teu produto ela vai funcionar, tá?
Então, é literalmente um mapa, digamos assim, que você vai pegar e você vai apresentar para as pessoas e vai falar, pessoal, eu estou pensando em colocar um cano aqui, que vai pegar a água da cozinha e vai jogar para uma caixa de gordura, onde a caixa de gordura onde a gordura vai decantar, que daí vai para um filtro XYZ, e ali a gente consegue passar por um processo de filtro e reciclagem de água, beleza? Então, beleza. Então, basicamente, aqui você traz no protótipo desenhos que deixem claro como como o produto vai funcionar e qual é o papel desse produto e o que ele vai atingir. Então, é um estágio além da ideação. Você começa, de fato, a entender quais são os custos de implementação, como que essa ferramenta vai funcionar e qual tipo de tecnologia você vai precisar implementar para você começar a atingir o problema que você tem por objetivo resolver, tá? Então, ele é algo que normalmente o cliente não vê. MVP é algo que você meio que joga na mão do cliente e vê o que o cliente vai fazer com ele. Cliente, usuário, instituição, escola, seja lá qual for a pessoa que você estiver atendendo, tá? E daí, uma coisa que junta os dois, né? Então, o protótipo, ele tem essa fase mais inicial e o MVP, ele é esse produto meio capenga, mas que funciona para você conseguir um dia construir um produto. Os dois, eles têm uma característica que os une, tá? Porque eles têm uma função muito específica dentro do processo de gestão de produtos, tá? O que eles têm em comum é que ambos têm o mesmo objetivo: aprendizado, tá? O que é aprendizado? Vocês lembram que agora há pouco a gente falou, a gente falou isso, aliás, ontem no talk de inovação, e a gente falou hoje de manhã também no bate-papo sobre... Aliás, a gente falou ontem na inovação e hoje de manhã a gente falou na etapa de ideação. É muito comum, quando a gente começa a desenvolver uma solução, quando a gente começa a desenvolver um projeto, a gente errar na nossa tese, tá? A gente errar no nosso produto, a gente cometer vários erros que, se a gente não fizer de forma escalável, digamos assim, com passos pequenos e curtos e pegando métricas para ver se você está acertando ou errando, se você quer dar um passo maior do que a perna, a chance de você quebrar uma perna e você gastar muito dinheiro nesse processo é muito grande, tá? Então, o papel tanto do MVP quanto do protótipo é um único: aprendizado. Você entender como que o teu produto que você está desenvolvendo, a solução que você está desenvolvendo, ela funciona, e se de fato ela funciona, e se ela tem adesão pela galera que você está, para quem você está desenvolvendo, no caso que a gente está aqui agora, para escolas agrícolas 4.0, tá? Então, a função clara de um protótipo e a função clara de um MVP é aprendizado. Você conseguir entender e conseguir coletar informações sobre o teu usuário final, tá? Protótipo. Era basicamente isso que eu estava falando. Então, você tem a parte de hipótese. O protótipo, ele é a fase de experimentação. É aqui onde você vai começar a coletar um pouco mais de informações de especialistas do mercado, mais informações sobre o pessoal da Newton Freire, para você poder consolidar e, de fato, entender se a solução que você está desenhando, ela faz sentido, ela se enquadra dentro da realidade de uma escola agrícola, tá? E esse aprendizado, ele é muito importante para você que é o dono do projeto que a gente fala. Quando a pessoa está desenvolvendo o projeto, dentro dessa ótica de métodos ágeis, ele é o dono do projeto. Então, você começa a experimentar, e literalmente, quando você pega um protótipo, que é um desenho de telas, às vezes um 3D de que você desenhou, de como vai funcionar o teu sistema de purificação de água, ou como vai funcionar o teu sistema de coleta de energia, ou de geração de energia por meio de gás natural. Enfim, toda a tua tese de produto, você vai começar a coletar informações, sabe? E essas informações, elas vão te ajudar a saber se está no caminho certo ou não, ou se você está dando um tiro muito fora da curva. Às vezes você pensa, cara, o meu sistema de geração de energia elétrica por meio de gás natural exige muito o input de resíduo de grãos, por exemplo. Eu preciso de muito input de resíduo de grãos, porque resíduo de grãos tem bastante óleo e, de alguma forma, eu posso, enfim, trabalhar com os óleos, extrair algum tipo de combustível, né? E daí você descobre, no meio desse processo de entrevista que você faz na fase de protótipo,
que escolas agrícolas têm uma baixa produção de grão. E daí você estava produzindo uma máquina que tem por objetivo reaproveitar grãos que seriam desperdiçados para você gerar energia. E daí, no meio de uma entrevista, você descobre isso, que escolas elas têm uma baixa produção de grão. Tá? Esse exemplo que eu estou dando é hipotético. Então, a partir desse momento que você descobre isso, você vê que o teu projeto ele não faz tanto sentido quanto você imaginava. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, porque você fez isso com um protótipo. Você não construiu uma máquina para depois você descobrir que você não tinha como usar ela. Como acontece muitas vezes isso dentro de empresas. Você com um protótipo, você teve um aprendizado válido, que a gente chama. Ele é um aprendizado válido e esse protótipo ele traz informações que, de fato, podem fazer sentido. E se elas não fizerem sentido na fase de validação, não tem problema. Você pega e você revisita a tua hipótese e você começa, poxa, eu realmente achava que eu conseguia trabalhar com grãos, mas agora não vou poder trabalhar com grãos. Qual outro tipo de insumo, ou qual é o tipo de insumo que uma fábrica, que uma escola agrícola 4.0 produz, que eu posso utilizar dentro da minha máquina? Daí você começa a criar as novas teses, daí você começa a entender como funciona uma escola agrícola, e necessariamente o teu protótipo versão 02, ele tende a ser melhor do que o protótipo versão 01. Você faz o mesmo processo, aprende mais, valida, volta para a hipótese, e basicamente você fica fazendo esse ciclo que a gente chama de interação. E o protótipo é a primeira fase onde você tem e constrói alguma coisa que você pode, de fato, levar e mostrar para o teu usuário final, tá? Que, nesse caso, são alunos e professores de escolas agrícolas, especificamente do Colégio Milton Freire, tá? Essa técnica, pessoal, não é nova, tá? Tem muita gente, até eu vi que alguém comentou ali no chat ali da live, essa técnica não é nova, ela começou, na verdade, no começo, meados ali do século passado, quando a Toyota, que é uma marca de carros japonesa, queria entrar dentro do mercado americano. Eles queriam entrar no mercado americano porque eles precisavam de processos de produção melhores, porque basicamente eles não tinham tanta grana, eles tinham menos dinheiro do que a Ford para poder trabalhar produção, e eles tinham que trabalhar com um modelo de produção mais eficiente. E foi aí que surgiram os métodos enxutos de produção, tá? E esses métodos enxutos da Toyota, eles foram aplicados em larga escala por várias indústrias, inclusive pela agroindústria e pela pecuária também, na produção de alimentos e carne. Os conceitos de gestão da Toyota, que é conhecido como toyotismo, tá? Toyotismo, literalmente, assim como existe o Fordismo. E a partir de meados da década de 80, ali, começo da década de 90, surgiram novos conceitos que hoje a gente chama de metodologias ágeis. A principal metodologia ágil que é conhecida hoje em dia é o Scrum. Existem outras várias, mas o Scrum é a mais conhecida. E ela é oriunda da indústria de software, de programação, tá? E basicamente, eles pegaram emprestado esses conceitos do toyotismo e implementaram dentro da produção de software. Daí o que aconteceu? Isso se tornou famoso, se tornou muito produtivo para a indústria de software e acabou sendo aplicado em várias áreas diferentes, inclusive na área de startup. Então foi assim que nasceu o conceito de startup, inclusive. Veio a Toyota, inventou um modelo chamado modelo enxuto de produção, veio os métodos ágeis, aplicaram modelos parecidos para o software, e veio a galera da startup e pegou basicamente esses conceitos e fez isso para produção de valor, tá? E para inovação. Então, quando a gente olha para essa rodinha, nada mais é do que todo esse apanhado de um monte de coisa que eu falei aqui agora, tá? Então, são modelos que já são conhecidos faz algum tempo e eles funcionam muito bem, justamente porque o processo de inovação, como a gente conversou ontem, é incerto. A chance de estarmos errado é grande. Então, é importante que a gente vá a passos pequenos, aprendendo cada vez mais sobre a nossa solução, cada vez mais sobre o problema, cada vez mais sobre a validação. E essa, inclusive, é uma das razões pela qual a Penny Cloudster não estressa muito programadores no hackathon, tá? A gente não estressa programadores no hackathon porque a chance de você produzir alguma coisa que vai ter um impacto imediato na sociedade a partir de um hackathon é muito baixa. Até eu diria que é muito próximo de zero. O que é legal no hackathon é entender esse processo, como funciona, como que eu posso pegar isso e levar para minha família,
na agricultura familiar, como eu posso levar para uma escola agrícola, como eu posso levar para a minha produção de carne, grãos ou reaproveitamento de água. Isso aqui, na minha opinião, pessoal, é o que tem de mais valioso nesse hackathon, é entender esse processo, tá? Tudo isso que eu estou falando vai ficar gravado, vocês vão poder acessar depois para vocês revisitarem esse material, porque vale muito a pena estudar isso a fundo e levar isso e continuar implementando isso em modelos de produção Brasil afora, porque eu tenho certeza que vai ser muito positivo. Beleza? Prototipagem é algo específico que acontece na fase de experimentação com o objetivo de aprender sobre a hipótese que você criou, tá? Isso é um protótipo. Definição de protótipo. É a fase de desenvolvimento de um produto com o menor esforço possível para validar de forma explícita se as teses defendidas são verdadeiras ou falsas, tá? Ou seja, a ideia que eu tive, ela tá mais para falso ou ela tá mais para verdadeira? Como é que eu vou descobrir isso? Fazendo um produto mais mequetrefe possível, para eu fazer o mais rápido possível, para eu poder oferecer para alguém, e esse alguém ele me dá insights se de fato funciona ou não. Certo? Então essa é a ideia. Protótipo é um produto com o menor esforço possível. Por que que a gente faz com o menor esforço possível? Porque grande parte das vezes a gente está errado, porque o processo de inovação é um processo de incerteza. Você não pode chegar com certeza, porque é muito provável que você vai ter que mudar muita coisa, porque esse processo você vai aprender muito sobre novas teses e coisas que você não tinha imaginado no teu processo, beleza? Como eu falei, não necessariamente precisa ser um produto, ele pode ser um desenho de telas, ele pode ser um 3D, ele pode ser uma simulação dentro de um software, etc. Ele pode ser até mesmo um pitch deck, que a gente fala, uma sequência de slides que explica como que vai funcionar, coisa do gênero. Ele não precisa ser tecnologia, tá? Então, você não precisa comprar um drone para você testar ou para você criar uma hipótese e aprender mais. Você pode trabalhar com outros modelos para chegar nesse resultado. E ele, normalmente, não é algo bonito, tá? Ele não tem o objetivo de ser bonito. O papel dele é um só. É você aprender mais sobre o problema e você entender mais sobre a tua solução e como essas duas peças se encaixam, tá? Teu objetivo, como eu falei, é encaixar o problema com a solução, igual uma peça de quebra-cabeça, tá? E o papel do nosso protótipo é justamente isso. Como é que eu posso criar algo que eu mostre para o meu usuário final ou para minha escola agrícola, para ela pegar e me dar o feedback se de fato isso pode funcionar ou não. Beleza? Esse é o conceito geral de prototipagem. Daí vem uma fase que é a fase de aprendizado, né? Como é que você aprende? Tá? O que você busca quando você roda um protótipo, quando você faz um processo de entrevista com potenciais usuários? São essas aqui, tá? A primeira delas é você fazer perguntas difíceis, tá? E o que são perguntas difíceis? Perguntas difíceis são aquelas que vão matar a tua ideia. Então, você vai ter que olhar para a tua ideia e você com o teu time agora, vocês vão sair dessa reunião e vocês vão sentar ali dentro dessa linha do Discord e vão discutir entre vocês. Galera, por que a nossa ideia não vai funcionar? Por que ela não pode funcionar? Essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão começar a literalmente dar porrada na ideia. Tá? O objetivo é literalmente dar porrada na ideia e entender o porquê que ela não vai funcionar. Tá? E daí você faz perguntas validativas. Por exemplo, quanto de água cinza que uma escola agrícola produz? Tá? Será que a quantidade de água cinza que uma escola agrícola produz por mês é suficiente para justificar um modelo de reaproveitamento de água e filtragem de água cinza, sim ou não? Essa é uma boa pergunta. Tem que descobrir. Eu não sei a resposta. Talvez as pessoas que trabalhem na administração de uma escola agrícola, elas tenham essa resposta super rápida. Eles podem até calcular e fazer uma estimativa de quanto se gasta de água por mês, versus quantas vezes que é feito limpeza e lavagem de louça, e você chega lá no resultado que, de fato, pelo menos um início para você ter uma ideia, para você fazer algum tipo de conta, tá? Exemplo, perguntas difíceis. Procurem matar a ideia de vocês e procurem matar
o protótipo de vocês. Isso ajuda. Só que quem vai matar isso, quem vai dizer se faz sentido ou não a essas perguntas difíceis que vocês estão fazendo, não são vocês, vão ser as pessoas que vocês vão conversar, tá? São as pessoas de escolas agrícolas, especificamente nesse caso da Newton Freire, que vocês vão conversar para coletar feedbacks e ver se faz sentido ou não. Definir métricas, tá? Mais uma vez, pegando esse exemplo eu achei ele bem legal porque eu troquei uma ideia com o time. Quando você pega e você consegue calcular quantos metros cúbicos por mês uma escola agrícola gera, você consegue calcular o preço do metro cúbico, ou seja, quanto por mês uma escola gasta na geração de água cinza. Você consegue calcular, né? Você pega lá o preço do metro cúbico versus quantidade de metros cúbicos de água cinza gerados, e você chega no valor, tá? E esse valor é interessante porque a hora que você chega nele, você sabe que a tua solução, ela tem esse potencial de economizar. Ou seja, se você cria uma solução que consegue economizar 100% da água cinza, eu criei uma solução que pode valer tantos R$1.000 por mês. Por exemplo, se a escola ela gasta R$2.000 por mês de água cinza, né? Ela gera, né? Ela gera R$2.000 por mês de água cinza. Se eu crio uma solução que reaproveita essa água, eu tenho um potencial de economia de R$2.000 por mês, tá? Que pode ser usado, por exemplo, para irrigação. Se você fizer um processo de reciclagem dessa água, você pode usar ela para outras ações e você economizar parte desse dinheiro de investimento, tá? Então aqui você começa a entender métricas. Métricas são números, certo? Quantos watts-hora se gasta para uma estufa para um ovário? Quantos watts por hora se gastam para lâmpadas de aquecimento, certo? Coisas do gênero. Você vai entender lá quantos são os watts-hora, e daí você vai propor o uso de placas voltaicas, você vai descobrir que o preço da placa voltaica versus o custo de operação talvez não feche a conta, mas se você se você conseguir colocar e gerar outro tipo de energia em paralelo, essa conta fecha e você consegue criar um sistema que é mais eficiente do que hoje e que gasta menos energia, que consome menos energia e que gera uma economia XYZ, tá? Então aqui é o momento onde você vai fazer um pouco de conta e você vai encontrar, identificar essas características do teu produto, tá? E definir o aprendizado válido, que é justamente tudo isso que a gente está discutindo agora. Quais são essas perguntas e o que de fato faz sentido? Será que a escola agrícola ela gera grãos para poder propor meu sistema de reaproveitamento de grãos que seriam descartados para uso de energia elétrica? Tá? Essa ponte, essa tese, ela tem que ser uma pergunta. Você tem que descobrir se a escola ela gera uma quantidade de grãos que torna o teu sistema viável. Então, é isso que a gente chama de aprendizado válido, tá? E só o fato de você fazer esse exercício, de você propor perguntas e entender mais as características do teu produto e do problema, e apresentando essas questões para o teu potencial cliente, né? No caso das escolas agrícolas, é algo que vai te poupar muito menos esforço. Aliás, que vai te poupar muito esforço. Você não tem que desenvolver muita coisa para você começar a coletar esse tipo de informação e você aprender mais sobre isso, tá? Então, é um processo de aprendizado que você tende a gastar pouco esforço, pouco dinheiro pelo volume de aprendizado. É muito melhor fazer isso do que criar uma máquina gigantesca para depois, lá na frente, você descobrir que ela não funciona. E eu não consigo estressar o quanto isso é importante, o quanto essa metodologia é importante e quanto hoje, nos dias de hoje, grandes empresas, grandes corporações erram porque ainda não conseguem trabalhar com métodos ágeis, tá? Porque ainda não conseguiram implementar metodologias ágeis dentro da cultura da corporação. A gente está falando de grandes empresas. Então, imagine se você levar isso hoje para a tua escola agrícola e você conseguir levar isso para a tua agricultura familiar, pode fazer muito sentido e você pode ter um diferencial competitivo e muito interessante e você começar a praticar a inovação dentro da tua família, dentro da tua produção. Tá, galera? Então, isso é um conceito que vai muito além do hackathon e a lei do mínimo esforço é o que rege esse processo. Qual que é o menor esforço possível que eu tenho que fazer para aprender se a minha tese, se o meu problema e se a minha solução fazem sentido ou não? É isso, tá? Qual é o menor esforço possível para eu aprender mais sobre o meu problema, sobre minha ideia
e sobre a minha solução, tá? Esse é o conceito chave da fase de prototipagem. E quando a gente fala, por exemplo, de produção de software, é muito comum, quando a gente pensa em produção de software, a gente pensa, cara, a gente precisa desenvolver plataforma, a gente precisa programar, precisamos programar, galera, precisamos programar código. E código, quando você começa a literalmente botar a mão no código e a desenvolver produto de software, é praticamente a mesma coisa que você construir uma grande máquina, que talvez não sirva para nada. É o mesmo conceito. E quando a gente olha para software, é ainda mais fácil você pensar num protótipo que você não precisa nem, ao menos, desenvolver uma linha de código. Você pode usar ferramentas online que estão disponíveis para você testar suas hipóteses, tá? Você consegue trabalhar, se a tua ideia é trabalhar com algum tipo de análise de dados, de mudança de temperatura, algum tipo de controle de temperatura, você consegue usar um simulador muito simples e uma planilha de Excel e ver se de fato você pode ter um impacto positivo ou não, tá? Você consegue trabalhar, beleza, a minha ideia é trabalhar com... deixa eu ver aqui, por exemplo, um exemplo que daria para levar... um sistema de controle de eficiência energética utilizando análise de dados, onde a gente tem ali algum tipo de sistema que coleta a temperatura do ambiente, a gente tem outro sistema que coleta a quantidade de energia que está sendo gasta, e você sabe que quando você tem uma temperatura média de 20 graus, você não precisa trabalhar com todas as luzes, as luzes de aquecimento acesas. Você consegue trabalhar com 50% das luzes acesas. Caso essa temperatura baixe um pouco, você consegue pegar e controlar e, consequentemente, você consegue aumentar a tua eficiência energética dentro de um laboratório X, tá? Essa é a tua tese. Você não precisa necessariamente criar ou utilizar esses medidores que têm um custo maior. Você pode pensar em algum tipo de simulação e até mesmo fazer isso manual, utilizando uma planilha de Excel, para você testar se de fato essa tese faz sentido ou não. Daí você simula, beleza? Quanto consome uma lâmpada de aquecimento por hora? Sei lá, consome, 100 watts hora, 200, sei lá, mais, né? Uma lâmpada de aquecimento deve consumir uns 1000 watts hora. Consome 1000 watts hora, uma lâmpada de aquecimento. Quando que eu preciso ou não? Então, beleza. Então, se eu conseguir manter 50% do meu parque de aquecimento por luz desligado e só ligar ele no momento certo, eu consigo ter uma economia de 50%. Daí você começa a calcular isso no Excel e faz o seu processo de simulação, input manual de dados, e você começa a entender o que pode funcionar ou não na vida real, muito antes de você gastar um centavo, tá? Para ver se a solução funciona ou não. E, basicamente, esse processo é o que rege essa fase que a gente vai cair agora no hackathon, essa fase de prototipação, tá? A ideia do protótipo é aprendizado. E uma das coisas legais que quando você começa a desenhar e praticar o conceito de prototipação é que você começa a criar o que a gente chama de mapa de produto, tá? Quando você começa a prototipar e quando você começa a interagir com o teu usuário e aprender sobre o usuário e sobre a solução, sobre o problema, você começa a entender, de fato, o que você precisa desenvolver. Quais são os pontos importantes da tua usina de reaproveitamento de água, por exemplo, tá? Ou o teu sistema de geração elétrica por meio de grãos, de resíduo de grãos. Você começa a entender de forma muito clara quais são os estágios e quais são os pontos que você precisa desenvolver. Isso a gente chama de mapa de produto. E uma ferramenta bem legal para você desenhar mapa de produto, que eu gosto muito de recomendar, é o Trello, tá? Eu vou trazer para vocês aqui o Trello, porque ele é uma ferramenta muito simples e que pode servir para vocês para várias coisas, tá? Então, o Trello, ele é uma ferramenta de Kanban, tá? Kanban, para quem não sabe, é uma palavra japonesa, e Kanban é um método que a Toyota usava para controle de produção. E o Kanban, ele tem uma característica muito interessante, que é mapa de produto. Penseagro. Depois eu compartilho isso aqui com vocês. Penseagro.
Deixa eu criar meu pessoal aqui. Tá. Mapa de produto Pense Agro. A hora que eu crio o meu Trello, eu consigo criar colunas, tá? Basicamente, o Kanban, ele tem três etapas, tá? Ele tem uma etapa de pendências, o pessoal também chama de backlog. Você tem uma etapa de produzindo, também chamado de WIP, que é da sigla em inglês Work in Progress. E por último, você tem o feito, implementado. Basicamente, quando você olha para esse cenário aqui, você tem o menor Kanban possível, tá? Você tem 3 colunas, e tecnicamente você pode colocar quantas colunas você quiser entre as pendências e o finalizado, tá? E o legal dessa ferramenta é que você consegue criar cards onde você anota as coisas que você pode fazer. Então, é basicamente um trabalho de lista, tá? Então, agora você vem aqui e o meu projeto é o sistema de geração de energia elétrica por meio de resíduos de grãos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um sistema de armazenamento. Depois eu tenho que fazer um sistema de tratamento. Sistema de combustão. Eu tenho que fazer filtragem de ar. Gerador elétrico. E assim por diante, tá? Então, quando você começa a desenhar e você começa a colocar as ferramentas de tecnológicas que você tem que desenvolver ou que você tem que comprar ou implementar para o seu sistema funcionar, você começa a ter uma ideia do que a gente chama de mapa de produto, tá? E aqui, o legal, tá? Excluindo essas outras 2 colunas aqui e olhando só nas pendências, o legal é que você pode ter vários tipos de backlogs diferentes, tá? Não, você não precisa necessariamente chamar de pendências. Você pode chamar de lista dos sonhos, aonde aonde o céu é o limite, literalmente o céu é o limite. Aqui você coloca tudo que você gostaria de ter. Então, por exemplo, aqui eu gostaria de ter um sistema de inteligência artificial para controle de produção energética e um banco de capacitores sólidos, tá? Armazenamento. Então, a lista dos sonhos é literalmente a lista dos sonhos. Você bota tudo que você quiser, porque na lista dos sonhos nada tem limite, tá? Só que daí você tem que criar mais uma coluna, tá? Isso aqui é pendente, isso aqui não está desenvolvido, não está nem em fase de implementação. Isso aqui é pendente, tá? Isso aqui é sonho. Daí você pode criar uma outra coluna e chamar ela de protótipo. Aí o negócio começa a ficar interessante. A hora que você olha tudo o que você colocou na tua lista dos sonhos e tudo que você imagina que um dia o teu produto pode ter de solução, você tem que começar com alguma coisa. E como a gente conversou até agora, a melhor forma de começar é com o protótipo, tá? E a ideia do protótipo é você aprender cada vez mais. Então, o que eu posso pensar em implementar ou mostrar para o meu cliente que faça sentido para ele entender como é que funciona o meu sistema de geração, tá? Então, basicamente, quando eu olho para a minha lista de sonhos, eu penso, cara, realmente eu preciso de um sistema de armazenamento de resíduos de grãos. Então, isso aqui eu preciso, pelo menos, desenhar no meu protótipo. Então, eu clico e arrasto para cá, ó. Pum. Deixa ele aqui. Eu provavelmente vou precisar de um sistema de combustão para eu poder gerar a minha energia a partir desse material que eu tenho armazenado.
E se eu quiser gerar energia, necessariamente eu preciso de algum tipo de geração elétrica, algum tipo de gerador elétrico que por meio ali de combustão ele alimente esse motor e ele gera algum tipo de energia. Só que ao mesmo tempo, se a gente está falando de energias renováveis, eu não posso pegar esse material que eu estou gerando por meio da combustão e jogar no ar. Então eu preciso de algum tipo de sistema de filtragem de ar. Então talvez, se eu pegar e eu colocar isso dentro do meu protótipo, talvez a escola agrícola entenda o meu conceito já de cara e eu consiga coletar mais informações. E a partir desse momento eu começo a definir o que é o meu protótipo. Eu posso pegar e eu posso clicar aqui em cada um desses cardzinhos, ó, tá? E eu posso escrever dentro deles. O nosso sistema de armazenamento pode ser uma caixa de madeira qualquer, pois não precisamos nos preocupar com blá, 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 blá. Aqui você pode colocar. E é legal que no card você também consegue anexar imagens. Então, beleza. Então, agora eu peguei e desenhei o meu... cadê aqui? Desenhei o meu protótipo. Eu pego aqui e colo aqui o sisteminha da caixa de areia. E ele fica aqui, ó, bonitinho, tá? E eu posso colocar, inclusive, links de planilhas aqui dentro. Então, eu posso pegar aqui o link do Pense Agro, do cronograma, e colar aqui, ó. Tá, deixa eu dar um zoom na tela aqui. Não sei se está muito pequeno para vocês. Tem um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Agora eu me passei. Aí. Aqui em 100%, tá? Então, eu consigo deixar, ó, a imagem do meu protótipo aqui, de como vai funcionar o meu sistema de armazenamento. E aqui também dentro, eu consigo copiar um link de uma planilha e falar, cara, não, então aqui, ó, o nosso sistema de controle de armazenamento, a gente vai usar essa planilha aqui, ó. Então, eu vou pegar e vou anexar ela. E vou colocar aqui, essa aqui é planilha de controle de resíduos. Eu começo a desenhar e montar as informações do meu produto e eles vão ficando bonitinhas aqui. Daí eu posso pegar e falar que na fase faltou um. Eu posso colocar as informações, eu posso clicar aqui no sisteminha de combustão e fazer a mesma coisa, beleza? Daí eu pego e começo a desenhar o meu produto e desenhar as características do meu produto. Daí, beleza, passei da fase de prototipagem, entendi agora que, de fato, o menor jeito possível para eu entender como que, para entender uma entrega, para poder atender uma entrega de valor para uma escola, eu realmente preciso, e eu não tenho escolha, eu preciso de um sistema de armazenamento, um sistema de combustão, um gerador elétrico, a filtragem de ar. Então agora está na hora de começar a construir essa maquininha que eu imaginei aqui. Então o que eu posso fazer? Vamos produzir. Vou pegar aqui, ó, alguém vai ter que produzir a caixa do sistema de armazenamento. Eu pego isso aqui e arrasto pro produzindo. E o mais legal disso, que daí eu consigo clicar nesse card, só tenho eu aqui, né, nesse Trello, porque eu acabei de criar. Deixa eu ver se eu consigo... não consigo convidar a Ana, infelizmente. Mas você pode convidar os seus colegas e o teu time, e você pode colocar funções. Então, quem está cuidando, quem vai desenvolver o sistema de armazenamento de resíduo de grãos vai ser o Thiago. Então, eu clico aqui em Members, escolho o Thiago. E olha que legal. Quando eu olho aqui agora, ele fica com a minha cabecinha. Então, eu sei quem está cuidando da produção do sistema de armazenamento é o Thiago. Daí a gente vai lá, faz a mesma coisa com o sistema de combustão, etc, etc. E é legal, galera, que isso que a gente chama de board, tá? Vocês já devem ter visto isso em vários lugares, post-its coloridos, né? Colados na parede. Esses post-its coloridos colados na parede, eles nada mais são do que esse controle aqui. Eu, particularmente, eu sou muito mais fã do digital, porque você consegue colocar mais informações e fica mais completo as informações que você coloca num card como esse, e você consegue manipular, né? Jogar ele para lá e para cá, e você não vai correr o risco de perder o papel, o teu post-it, e o mais legal é que você não gasta papel, então você também, o teu impacto no meio ambiente ele é menor,
tá? Então, é uma ferramenta super fácil e super simples que ajuda nessa gestão de produto. E uma das entregas que a gente vai pedir para vocês é que vocês construam um Trello ou qualquer outra ferramenta que vocês queiram usar. Na minha opinião, o Trello ele é legal para esse tipo de cenário, para vocês fazerem esse mapa de produto, tá? Para vocês terem uma ideia de o que pode ser o protótipo de vocês e o que um dia pode ser o produto de vocês. Para vocês sonharem e falarem, galera, um dia eu queria que o meu produto fosse desse jeito, usando tal tipo de tecnologia, porque daí eu consigo medir o meu impacto. Ferramenta extremamente eficiente, ela é barata, e só para você ter uma ideia, isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês é o... Então, era isso, galera. Queria mostrar para vocês o Trello, ferramenta super bacana que vocês podem usar na prototipação de vocês, na etapa de você construir o mapa de produto, tá? E é legal que daí o mapa de produto ele acaba sendo um caminho interessante para você começar a entender como é que você vai sair do teu protótipo, para você cair para o teu mínimo produto viável e um dia você criar o teu grande produto que pode ser revolucionário, tá? Lembrando, objetivo do negócio, necessidades do mercado, tecnologias disponíveis e, às vezes, elas são muito simples. Você, com um grupo de WhatsApp, você consegue resolver e criar algo que pode aí mudar o mundo, né? E é interessante quando a gente olha para o planeta Terra, esse conceito de prototipagem, MVP e produto, tá? Porque tem uma empresa que faz isso muito bem, cara. É uma empresa que trabalha com esse conceito que eu apresentei para vocês e que faz e que tem muito na cultura dela esse processo. É uma empresa chamada SpaceX. Eu não sei se vocês conhecem, uma empresa americana que produz foguetes, tá? Foguetes que lançam satélites. E esses caras, eles tinham uma tese, assim, que era basicamente, cara, é muito caro lançar um foguete, é por isso que o espaço é inacessível, porque todas as vezes que você lança um satélite, você destrói o foguete, né? Você perde o foguete. É a mesma coisa que você, toda vez que você fizer uma viagem, você jogar o avião fora, tá? Imagina você vai falar, vou viajar para os Estados Unidos, vou viajar para o interior do Paraná, vou para São Paulo, e daí em toda viagem a companhia joga o avião fora porque ele para de funcionar. Era assim que a indústria espacial funcionava, então é praticamente inacessível. E se os aviões eles não fossem reutilizáveis, provavelmente não usaria aviões hoje para a gente fazer nenhum tipo de transporte, tá? Então, basicamente, eles pegaram esse conceito da aviação, que é você reaproveitar, você reutilizar, e eles construíram foguetes que são capazes de ir para o espaço, soltar o satélite, voltar e pousar, tá? E isso, a primeira vez que eles conseguiram pousar um foguete foi em 2016, há 4 anos atrás. E esse aqui foi o primeiro protótipo que eles fizeram do foguete que eles usam hoje para lançamento de satélites, tá? E esse aqui é o protótipo que eles estão construindo agora. E a ideia é que esse protótipo que eles estão construindo agora, que é super recente, é chegar em Marte, que seja basicamente uma espaçonave que você consiga viajar entre planetas, tá? Então essa é a ideia que eles querem com esse foguete gigantesco. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse negócio aqui, ó. Olha o tamanho da galerinha aqui embaixo, tá? E isso aqui é só a ponta do foguete. Tem outro foguete que vai embaixo disso. Esse aqui foi o primeiro protótipo deles. E esse aqui é o protótipo que eles estão construindo hoje, tá? Então, isso aqui não vai chegar em Marte nunca. Isso aqui, ele é um processo que eles estão fazendo para aprender sobre quais são as características que eles precisam desenvolver para, de fato, um dia construir um foguete que vai para a Lua e que vai para Marte, tá? Isso aqui nunca vai chegar em lugar nenhum, mas é o mínimo que eles conseguem fazer hoje para eles aprenderem, entenderem como funciona a mecânica, a elétrica, a termodinâmica, os materiais, os softwares que eles precisam desenvolver e o tipo de combustível que eles precisam desenvolver para um dia utilizar um foguete como esse, tá? E essa empresa já é capaz de coisas brilhantes, né? Quando você olha, eu peguei o trecho do vídeo, esse aqui são 2 foguetes, é uma imagem real, tá? Isso aqui são 2 foguetes voltando do espaço, isso aqui aconteceu em 2018, se não me engano, são foguetes soltando do espaço e pousando em paralelo, né? Isso aqui fazia parte de um único foguete que se separou em 3 pedaços, e esse daí eles chamam de
de primeiro estágio. Basicamente essa aqui é a cena do pouso, tá? Desses foguetes. Então, é muito interessante você olhar uma empresa que trabalha com tecnologias extremamente caras e extremamente avançadas e entender que a principal vantagem competitiva desses caras além de ter excelentes pessoas e excelentes engenheiros, mas é ter muito claro e conseguir implementar com maestria esse processo de prototipagem, MVP e criação de produto, tá? Então, é bem legal. Aqui eu trago alguns livros que eu gosto bastante, que debatem várias óticas, não só essa parte de gestão de produtos, mas várias informações bacanas. Startup Enxuta é um livro super legal, que vale a pena ler, que vai bem a fundo dentro desses conceitos que eu abordei agora com vocês. O Scrum é um livro bem interessante também, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. É um livro que debate bastante sobre a metodologia Scrum. Cruzando o Abismo, é um livro que fala sobre uma questão mais de mercado, de como você pode trazer novas soluções e tecnologias para o mercado, e implementá-las e fazer com que empresas usem, e os desafios que tem nesse processo. Já os livros do Yuval Noah Harari, 21 lições do século XXI, Homo Deus e Homo Sapiens, são livros mais para reflexão sobre o futuro da humanidade. E o interessante é que esse hackathon a gente fala de alimentação. E, sem dúvidas, de produção, né? Produção agrícola, produção pecuária. E, como muito bem colocado ontem na abertura, sem dúvidas, um dos maiores desafios da espécie humana e que a gente vai precisar muito de reinvenção, e que a gente vai precisar muito de inovação, e que a gente vai precisar muito de vocês. Tá? Eu não trabalho com produção de alimentos. Eu tentei plantar um pé de alho, deu nada, não sei fazer isso. Então, assim, essa revolução e essa reinvenção, quem vai comandar... Opa, Thiago, falhou um pouquinho. Eu vou ver aqui que o Thiago acho que caiu agora, só um pouquinho que eu vou verificar com ele. Opa, Thiago caiu aqui? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Dá o retorno aí, por favor. Se vocês estão ouvindo, porque eu não estou vendo, não estou tendo retorno de vocês. Eu estou vendo vocês, só que eu não sei se a galera está vendo aqui também. Acho que eu caí, cara. Acho que deu pau. Reinicia aí a sala. Não, o pessoal está aqui. Oi, pessoal, vocês me veem? Acho que deu uma travada. Travou, voltou. Estamos ouvindo, Ana? Então tá bom, eles estão comigo, o Thiago voltou. Aonde que eu parei? Thiago, você só parou para finalizar, você estava finalizando já. Eu já tinha dado meu texto ali? Já, aham. Tá. Já tinha falado dos livros? Já, você já falou dos livros, foi depois no final do livro. Tá. Então, olha, galera... Anda aí, todo mundo mandando, obrigada. A gente tem um delayzinho aqui de vocês, mas que bom. E é isso, galera. Eu realmente... a gente traz com muito amor esse tipo de conteúdo, porque a gente precisa, como Brasil, como sociedade, a gente precisa quebrar o estigma de que inovação é para gringo, que inovação é para cidade grande, que é para puff colorido, para escritório bacana. Não é. A inovação, ela está na base, ela acontece na base da sociedade como um todo, na base das empresas, na produção de uma grande fábrica, sabe? Então, é aí que estão as melhorias que a gente tem que fazer. Então, por isso que a gente traz isso com muito amor, porque a gente, de fato, quer que vocês levem isso para frente, porque, de fato, pode fazer muito sentido em vários projetos que vocês podem trabalhar, seja dentro desse hackathon,
ou outros que vocês possam desenvolver, beleza? Eles falaram aqui que separou bem na hora que eles que vão comandar isso, né? Que você, por exemplo, não consegue nem plantar um alho. Exato. Essa galera que tem... Eu estava falando, um dos desafios da humanidade é a produção de alimentos, e essa revolução, essa reinvenção da produção de alimentos, ela vai ser comandada por vocês. Ela vai ser comandada por vocês. Vocês que entendem, vocês que têm o conhecimento técnico disso, e vocês são as pessoas certas para pegar um processo como esse que eu apresentei para vocês e implementar a inovação dentro do processo de produção de alimentos dentro da família de vocês, para vocês poderem desenvolverem, como diz o John Serra, coitado do alho. Cara, foi uma vergonha. O meu alho foi uma vergonha. Tá? Tiago, fechou então? Fechou, galera. Quem tem perguntas, vai mandando aí. Enquanto isso, eu vou fazer o sorteio. A gente vai fazer um sorteio agora de 2 canecas do Pense Agro, que a gente vai escolher aí os felizardos. A gente vai fazer esse sorteio ao vivo, tá? Esse sorteio é em cima do pessoal das lives que passaram. Então, esse sorteio que a gente vai fazer agora é de quem participou da primeira live hoje de manhã. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês acompanharem ao vivo quem vai ganhar este sorteio. Vamos lá. O pessoal está ansioso para saber. Então, já coloquei aqui 2, coloquei a planilha lá, vamos ver. Quem é que vai levar? Antônio Oliveira e Hugo Ranieri. Eles estão aí? Estão nessa live também? Então, já vou salvar aqui o sorteio também. Aí, vamos ver aí, ó. Antônio Oliveira e Hugo. Eu vou copiar aqui, ó, já. A gente já colocar ali também, no ganhadores. Que se for do teu grupo, já avisa aí também. Ganhadores da caneca. Boa! Então, depois a gente vai ter contato, a gente tem um e-mail de vocês ali, eu já vou salvar o sorteio. Tem pergunta? Quem tem pergunta, pessoal? Quem tem aí para o Thiago, pergunta de prototipagem? A gente vai abrir ainda hoje, tá? Uma live só sobre tira dúvidas da entrega de prototipagem. Então, fiquem atentos aí nessa live, vai ser às... Que horas vai ser, Thiago? Às 8? Às 8 horas, 8 horas vai ser a live, então fiquem ligados, a gente vai liberar agora mesmo a entrega, tá? Logo que a gente encerrar a live, a gente já coloca a entrega de prototipagem, a gente já vai postar lá na pasta, lá no canal de entregas, beleza? E aí vocês já leiam as perguntas, para que na nossa live das 8 a gente possa tirar suas dúvidas também. A gente vai estar aqui no webinar para que vocês entrem e perguntem e fique tudo bem explicadinho, ok? Isso. Boa. É isso, galera. Alguma orientação para as próximas entregas? Próximas entregas vão ser focadas em prototipagem, tá? Prototipagem agora você vai começar a desenhar e imaginar o teu produto, a tua solução. Próximo sorteio, dependendo do caso, a gente faz hoje no Tira Dúvidas ou a gente faz amanhã, tá? Vamos ver, Jonas, onde é que a gente faz. Mas assim, as próximas... É referente a essa live de agora, tá? Isso. Qual o melhor app para montar a prototipagem? Pergunta do Davi Barros. Para montar o teu protótipo, tanto faz, tá? Tanto faz. O que você melhor conhece e o que melhor faz sentido para o teu projeto, tá? Então, beleza, você está desenhando um software, existe uma ferramenta chamada Balsamiq. Poxa, não sei usar o Balsamiq. Usa o PowerPoint. Eu não tenho PowerPoint no meu computador. Usa o Google Presentation, que é de graça. Assim, a ferramenta, ela não interfere. O que precisa, quando agora você está pensando no teu protótipo, Davi, primeira etapa, a primeira coisa que você tem que pensar é o que eu preciso ter no meu protótipo e o que eu quero descobrir com ele. Mais do que aonde eu vou fazer, o que eu quero aprender com o meu protótipo, tá? E depois, qual que é a lista dos requisitos e da produção das ferramentas, dos pedaços que eu tenho que talvez implementar no meu protótipo. Daí você vai desenhar isso, daí a hora que você for desenhar, vai fazer mais sentido o software que você for usar. Então, você pode usar, por exemplo, o Photoshop, por exemplo, Paint, para você pegar e desenhar teu produto. Você pode usar o 3D Max.
você pode usar o AutoCAD, daí vai muito do conhecimento que você tem dentro do teu time. Claro que quanto mais técnico, mais desenvolvido, mais claro o projeto, ele acaba ganhando mais relevância durante o hackathon, tá? Mas, assim, entenda que você tem que trabalhar com as ferramentas que você tem, e esse é o aprendizado. Não é pegar e reinventar a roda. Trabalha com o que você sabe. Se você não sabe e não domina nenhuma dessas ferramentas, cara, faz na mão, utilizando papel e um lápis, tá? Importante é você ter algo para você mostrar para a galera. Porque o teu papel do protótipo é você mostrar para as pessoas que um dia podem usar a tua solução, beleza? Prazo de entrega, se não me engano, a prototipação é até amanhã, 10 horas da manhã, né, Ana? Até às 11, tá? Até às 11. Até às 11 da manhã. Então, tem aí o resto aí da noite aí para trabalhar. A gente não quer que ninguém vire à noite, não é a forma como a gente costuma trabalhar o hackathon. Então, vai chegar uma hora ali que vocês podem desligar, podem dormir. Não vai dar para dormir muito, não vai dar para descansar muito, porque o dia é intenso e amanhã vai ser intenso também. Mas a gente sabe, por experiência e pela ciência, que ficar sem sono não ajuda. Dormir é importante e você fica mais inteligente quando você dorme, tá? Então é importante você tentar dormir, porque você vai ficar melhor, você vai trazer coisas melhores. Camiseta, Giovana, vamos sortear uma camiseta também e um moletom, tá? Colocando aí na lista do sorteio, a gente teve 2 canecas e a pedidos da Giovana Silva. A gente vai colocar também uma camiseta e um moletom, e se tudo der certo, você recebe aí, vamos ver. Às 8, tá? Privilégio do Hackathon online igual dormir. Isso. É às 8, né? Hoje, às 8 da noite. 8 da noite. À noite a gente tem live Tira Dúvidas sobre a entrega de prototipagem, tá? E aí amanhã, a nossa primeira live, deixa eu passar. Pessoal, todo o cronograma, ele fica no canal Programação do Discord. Fiquem de olho. Sempre que tem uma bolinha branquinha ali do lado é porque teve atualização, então a gente atualiza ali também. Então fiquem de olho. Nosso primeiro webinar é amanhã, às 9 da manhã, para tirar dúvidas também, para vocês desenvolverem ali a etapa de prototipação, tá? Então, quem tiver dúvida na atividade, a gente está disponível também. E daí, às 11 da manhã, a gente vai fazer aí a oficina de pitch, que é super importante, que nada mais é como que você vai apresentar esse trabalho. Então, aí a gente vai ficar o dia inteiro trabalhando ali nessa apresentação, no pitch, que é isso que, de fato, né, como que você vai vender esse teu projeto, como que você vai apresentar ele. Boa, então assim, falando um pouco do cronograma, a ideia agora já abrir a plataforma de entrega já vou entrar logo que acabar. A hora que acabar a live já vai estar aberta, vocês já vão ter acesso às perguntas que fazem parte da etapa de prototipação, tá, galera? Daí amanhã já começa a fase de entrega final. A entrega final a gente vai deixar praticamente o dia inteiro de domingo, para vocês terem bastante tempo para vocês revisitarem os projetos e mudarem, interagirem, barará, tá? Para vocês fazerem a melhor entrega final possível. Essa é a ideia que a gente tem para amanhã. Então, tem bastante trabalho ainda hoje, tem bastante trabalho ainda amanhã. Levantem, estiquem as pernas e façam parte aí desse processo. Peguem um cafezinho, porque tem coisa aí para se trabalhar, beleza? Acho que é isso, né, Ana? Isso aí. Boa, então fechou. Leiam as entregas de prototipagem, pessoal, por favor, porque às 8 horas da noite, manda o link ali, Ana, se você tiver na mão já o link do Tira Dúvidas, e entrem no Tira Dúvidas para tirar as dúvidas em relação à entrega de prototipagem, que daí eu entro e faço uma bateria de perguntas e respostas no tiro. Boom! Tá? Que daí a gente tira o maior número de dúvidas possíveis. Montando usando Java. Olha que legal. Parece engraçado, mas o Luiz Miguel Carvalho Bianco postou aqui que dá para usar o Minecraft para montar um protótipo. Sim, dá para usar o Minecraft para montar protótipo, e a gente já viu coisas do gênero, tá? E é criativo. Inclusive, cara, uma empresa que eu trabalho, a gente ganhou um prêmio porque foram construídas umas obras de arte dentro do Minecraft. Então, sim, dá para usar ferramentas que você fora da casinha para, às vezes, criar e desenvolver um protótipo. Nós vamos poder ver todos os projetos, outras equipes no final. Acho que sim, acho que os projetos que forem entregues, eles serão públicos. Vocês vão poder, não sei se vocês vão ter acesso a detalhes do projeto, mas o pitch, sem dúvidas, vocês vão poder acessar, tá? Então vai ser algo público, porque a ideia é que é um material, é um conteúdo
que é de propriedade de vocês, tá? Mas ele é de interesse público. Então, quanto mais exposição e mais vitrine a gente conseguir dar com o Hackathon, maior a oportunidade de vocês poderem desenvolver esse projeto e alguém se interessar e, dependendo do caso, até financiar, como a gente teve casos que aconteceram em outros hackathons, tá? Só falando também sobre a entrega, agora a próxima entrega, que é a prototipagem, a gente tem aí mentores especialistas em negócios, em startup, que podem ajudar vocês naquela parte ali de jornada do usuário, que vocês vão ver, a parte desse mapa de produto que o Thiago apresentou, com habilidades no Trello ali também. Então, quando vocês forem pedir mentoria, peçam ali, né, quem tiver conhecimento nessas áreas de negócio, que eles vão conseguir auxiliar vocês, tá? Fechou? Boa. Tipo, vai ser feito um vídeo, assim, vai ser feita uma apresentação de PowerPoint, tipo uma apresentação de PowerPoint, Priscila, que você consegue gravar o teu áudio junto, tá? E daí você vai ter ali uma apresentação, acho que de 4 minutos, se não me engano, né, Ana? 4 minutos, e você vai acessar no link que a gente vai passar. Então, você vai fazer o upload dos teus slides e vai gravar um áudio em cima, passando os slides conforme você apresenta. Então, como se você estivesse apresentando ao vivo, mas você vai gravar isso na nossa plataforma, vai poder regravar várias vezes até você achar que tá bom, e aí você submete a entrega final. Boa. Pessoal, mandem fotos ali pra gente depois poder conhecer fazer um post com vocês, também. conhecer vocês. Postem no Instagram, marque hashtag Panic Lobster, hashtag Penseagro, tá? Panic Lobster. Já tem no Insta da Panic, já tô lá compartilhando umas fotos que o povo tá mandando. Agro, então. Pra gente poder encontrar vocês, tá? Pra gente poder saber quem são vocês. É super legal isso, assim, e a gente fica muito feliz quando vocês fazem isso. Priscila, todos devem apresentar? Não, é um por time, tá? É melhor um por time. Fica melhor, fica mais clara a apresentação. Exato. Sigam a Panic no Instagram e também no LinkedIn. Boa, a equipe que escolhe, tá? A equipe vai escolher aí quem fala melhor. Não precisa necessariamente ser o líder da equipe, tá? Quem vai apresentar. Vejam aí quem tem a habilidade de comunicação melhor e essa pessoa daí que vai gravar esse pitch final, tá? Sem nenhuma obrigatoriedade. Fechou, Thiago? É só mandar o link aí. Fechou. Vai lá, pessoal. Quem puder. De volta, a pergunta do Guilherme, mais uma vez. Guilherme, imaginem que vocês estão vendendo um produto, tá? Vocês estão produzindo uma solução e vocês querem vender ela da melhor forma possível. Então, Guilherme, olhe para o time de vocês, veja, cara, quem que apresenta melhor aqui? Quem que tem a melhor desenvoltura para apresentar e explicar o nosso projeto? Esse é o fulano de tal. Escolhe o fulano de tal, porque esse fulano de tal é o cara que vai apresentar melhor. O teu objetivo, quando você apresenta um pitch, é que ele seja entendido pelas pessoas da forma mais rápida possível, tá? Então, usem uma estratégia para você escolher quem que é o melhor de todos ali do time para apresentar. Trabalhem de forma colaborativa, esse projeto é de todos que estão no time. Então, é importante pensar desse jeito. Maravilha. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Dúvidas no Discord, a gente tem lá toda a equipe da organização à disposição de vocês. Não se sintam sozinhos, beleza? E quem aí tá com o time que não conseguiu fazer a primeira entrega, tá precisando de ajuda, chama a gente também no privado que a gente dá um jeitinho aí de te inserir e remanejar os times, beleza? É isso, Thiago. Valeu, galera. Valeu. Vocês estão aí no Discord ainda, viu? Boa noite.